Imagine estar diante do trono de Deus e descobrir, tarde demais, que você foi enganado por quem dizia estar te guiando. Sim, enganado por aquele que pregava, orava, profetizava, mas escondia um pecado silencioso. Um pecado tão destrutivo, tão enraizado nas igrejas de hoje, que mesmo os mais zelosos não percebem. Ele não vem com gritos, não se manifesta em escândalos públicos. Ao contrário, ele se mascara de espiritualidade, de zelo, de santidade. Esse é o tipo de pecado que não assusta os crentes, porque muitos o praticam sorrindo. É o pecado que pastores evitam mencionar nos púlpitos, não porque não conheçam, mas porque sabem o preço de expor isso. Vão perder membros, ofertas, status. E então eles silenciam. Enquanto isso, esse veneno se espalha, de banco em banco, de célula em célula, de líder em líder. Ele contamina aos poucos. Como um câncer que começa com um pensamento, se transforma numa atitude e, por fim, se torna parte do caráter. Milhares de pessoas vão à igreja todo domingo. Levantam as mãos, cantam, jejuam, leem a Bíblia, mas continuam presas, enlaçadas, paralisadas por esse pecado. O pior, acham que estão indo bem, porque ninguém nunca disse a verdade. Não é adultério, não é mentira, não é vício, não é prostituição. Esses são visíveis, repreensíveis, fáceis de identificar. O pecado que estamos falando é mais traiçoeiro. Ele convence o homem de que está certo, mesmo quando está caminhando para o abismo. E há um motivo pelo qual ele é raramente pregado: porque atinge os próprios púlpitos. Porque se o pregador for honesto, ele terá que expor a si mesmo. Vai ter que admitir que por trás da aparência também está contaminado. Esse pecado é o combustível do orgulho espiritual. Ele alimenta a soberba dos líderes. Ele os faz pensar que são intocáveis, insubstituíveis, acima da correção. Faz com que a glória de Deus seja trocada pela vaidade do ego humano. E então igrejas inteiras passam a girar em torno de nomes, títulos, ministérios, mas já não há mais presença. Já não há mais quebrantamento. Só performance, só fachada, só ego. E o povo segue a mesma trilha, porque o povo segue o que vê. Sabe o que é mais trágico? Que esse pecado é descrito com clareza na Bíblia. Jesus o confrontou diretamente. Os apóstolos alertaram sobre ele. Os profetas o denunciaram. Mas mesmo assim, ele continua sendo o mais ignorado nas igrejas modernas. E é por isso que ele está condenando milhares. Esse pecado que está levando milhares para o fogo eterno tem nome. Ele é silencioso, mas letal. E o mais assustador, ele é facilmente confundido com virtude, com zelo, com santidade. Estamos falando do espírito de religiosidade orgulhosa. Não é só religiosidade, não é só legalismo. É quando o coração se envaidece da própria disciplina espiritual. Quando o homem passa a confiar mais nas suas obras, nas suas rotinas e na sua aparência, do que na graça e na presença real de Deus. Esse é o pecado que fez os fariseus olharem nos olhos de Jesus e ainda assim o rejeitarem. Eles jejuavam 2 vezes por semana, conheciam as escrituras decoradas, faziam longas orações em público, e mesmo assim, estavam mais perto do inferno do que os pecadores que caíam aos pés de Cristo em arrependimento. Porque a religiosidade orgulhosa não transforma o coração. Ela só veste o pecado com roupas limpas. Ela cria líderes que pregam com eloquência, mas não choram mais diante de Deus. Que sabem montar sermões, mas não sabem mais se render. Que citam versículos com maestria, mas não têm mais compaixão pelos quebrados. Ela forma crentes que vivem de aparência, que decoraram as falas certas, os trejeitos certos, os costumes certos. Mas por dentro estão vazios, endurecidos e piores do que no início da fé. Religiosidade é o pecado que convence o homem de que ele está salvo, mesmo quando está espiritualmente morto. É o pecado que troca comunhão por desempenho,
relacionamento por ritual, intimidade por palco. E por que ele é tão perigoso? Porque o religioso não percebe que está perdido. Ele acha que está bem. Ele se compara aos mundanos, aos fracos, e se considera melhor. Ele até ora dizendo: graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Exatamente como o fariseu da parábola que Jesus contou. Mas Jesus foi claro. Foi o publicano que saiu justificado. O pecador que batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Hoje, temos pastores que pregam condenação para os pecados visíveis, mas alimentam diariamente o orgulho invisível. E o rebanho imita. Temos líderes que fazem cultos inteiros baseados em regras, comportamentos e códigos humanos, e esquecem que o Evangelho é sobre transformação do coração, não sobre conformidade externa. E o mais doloroso, muitos jovens estão saindo das igrejas porque não aguentam mais ver a hipocrisia de um evangelho encenado. Um evangelho onde o parecer é mais importante do que o ser. Esse é o veneno que está espalhado. E quanto mais ele é ignorado nos púlpitos, mais almas ele consome em silêncio. Jesus não tinha medo de apontar o que estava errado, especialmente quando vinha disfarçado de santidade. Ele chamou os fariseus e escribas de hipócritas e sepulcros caiados, justamente por esse pecado. Eles eram os maiores líderes espirituais da época e mesmo assim estavam presos num ciclo de religiosidade vazia. Faziam tudo para aparecer, para serem vistos pelos homens, mas por dentro estavam mortos. Em Mateus 23, Jesus os confronta com palavras que ainda hoje deveriam ecoar dentro das igrejas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de injustiça. O que isso significa? Que eles estavam preocupados em manter uma boa imagem, mas negligenciavam a verdadeira justiça, misericórdia e fé, os pilares que movem o reino de Deus. E o alerta de Jesus é tão forte que chega a dizer: fazem todas as obras para serem vistos pelos homens, pois recebem já o seu galardão. Ou seja, a recompensa que o religioso orgulhoso recebe é somente o aplauso dos homens, não o selo de aprovação de Deus. Esse pecado, então, não é apenas uma falha moral isolada, é uma traição à própria essência do Evangelho. É trocar a liberdade da graça pela prisão das regras e aparências. E por que essa palavra de Jesus continua sendo ignorada? Porque expor a religiosidade orgulhosa significa expor as próprias falhas dos líderes. Significa confessar que a igreja, muitas vezes, se tornou um palco para o ego. Essa realidade não é nova, mas a gravidade dela cresce a cada dia. Quando o líder escolhe a aprovação humana em vez da verdade divina, ele se torna um agente da perdição, levando almas para o fogo eterno. Você já parou para pensar quantas pessoas já deixaram a fé porque encontraram mais juízo do que amor, mais cobrança do que graça, mais aparência do que vida? Jesus nos chama para uma fé genuína, aquela que começa no coração, que gera frutos, que se traduz em amor e humildade. Agora que já sabemos o nome desse pecado mortal, o espírito da religiosidade orgulhosa, é hora de olhar para dentro e para o ambiente que você frequenta, pois ele não fica apenas nos púlpitos, ele se infiltra silenciosamente em corações e atitudes. Primeiro, pergunte a si mesmo: você já sentiu que sua fé virou uma lista de tarefas? Que cumprir o roteiro da igreja é mais importante do que sentir a presença de Deus? Que você se preocupa mais em parecer espiritual do que em ser verdadeiramente transformado? Esse é o primeiro sinal de religiosidade. Quando a rotina espiritual vira obrigação e a graça vira cobrança, a centelha de vida começa a se apagar. Outro sinal claro é a busca constante por aprovação humana. Se você percebe que suas ações, orações ou testemunhos têm mais o objetivo de impressionar pessoas do que glorificar a Deus, cuidado, é um sintoma grave. Nas igrejas,
Esse pecado aparece em líderes que priorizam o sucesso do ministério acima do cuidado com as pessoas, que preferem números, fama e status a pastorear almas com amor, paciência e humildade. Também está presente naquele crente que julga e condena o irmão que não se encaixa no padrão da igreja, esquecendo-se de que Jesus acolheu os quebrantados, os imperfeitos, os rejeitados. A religiosidade orgulhosa gera um ambiente tóxico, onde as pessoas têm medo de expor suas dúvidas, suas falhas, porque sabem que serão rejeitadas ou criticadas. E o pior, muitos líderes nem percebem que estão aprisionados por esse espírito. Eles se tornam reféns do orgulho, da vaidade e da necessidade de controle. Se essa realidade soa familiar para você, saiba que há saída, mas não pela via do esforço humano, nem por mais regras ou julgamentos. A cura começa com o reconhecimento sincero do problema, com uma entrega verdadeira do coração, buscando não a aprovação dos homens, mas o amor e a verdade de Deus. A Bíblia não esconde os erros de seus líderes, pelo contrário. Ela nos mostra com clareza os perigos da religiosidade orgulhosa, para que não cometamos os mesmos erros fatais. Um exemplo clássico é o do rei Saul. Escolhido por Deus para governar Israel, ele começou bem, mas seu coração foi se afastando da obediência sincera. Saul passou a fazer sacrifícios para se mostrar justo, a seguir regras para impressionar o povo, mas rejeitou a verdadeira submissão à vontade divina. No fim, ele se perdeu em orgulho e desobediência, e Deus o rejeitou como rei. Sua religiosidade vazia o levou à ruína. Outro caso impactante é o de Ananias e Safira, que aparecem no livro de Atos. Eles quiseram parecer generosos diante da comunidade, mas guardaram segredo no coração, mentindo para Deus e para os irmãos. O resultado? Uma morte súbita que aterrorizou a igreja nascente. Essa história ilustra o quão perigoso é querer manter aparências, enganando os outros e a si mesmo, enquanto o coração permanece cheio de engano. Nos evangelhos, os fariseus são o exemplo mais claro da religiosidade orgulhosa. Eles sabiam a lei, seguiam ritos, mas estavam longe de um relacionamento genuíno com Deus. Jesus os repreendeu com veemência, chamando-os de guias cegos, que colocam fardos pesados sobre os outros, mas não movem um dedo para ajudá-los. Essa religiosidade hipócrita mata a alma, porque substitui a verdade por formalismo, a misericórdia por julgamentos, a graça por condenação. Hoje, muitos líderes correm o risco de repetir esses erros ao colocar a reputação acima da verdade, a tradição acima do Espírito Santo, o orgulho acima do amor. Se queremos um avivamento genuíno, precisamos aprender com essas histórias. Precisamos deixar para trás o espírito da religiosidade orgulhosa que mata e condena, para abraçar a humildade e a sinceridade diante de Deus. Quando o espírito da religiosidade domina, ele cria uma barreira invisível entre você e Deus. Essa barreira é feita de orgulho, autojustificação e falsas seguranças que impedem o verdadeiro encontro com o Salvador. Você pode até frequentar a igreja todos os domingos, participar de grupos de oração, decorar versículos, mas, se seu coração estiver cheio desse orgulho religioso, estará espiritualmente morto. Por quê? Porque a salvação não se baseia em obras, em rotinas ou em aparência. Ela depende de um coração arrependido, humilde e quebrantado diante de Deus. E a religiosidade orgulhosa sufoca exatamente isso, o arrependimento genuíno. Ela faz com que você acredite que está salvo porque faz o suficiente, porque segue as regras, porque não é como os outros. Mas essa é uma ilusão mortal. O apóstolo Paulo alerta em Romanos 10:3 que muitos têm um zelo religioso, mas não segundo o conhecimento. Eles buscam justificar-se pelas obras da lei, e não pela fé verdadeira. Quando o orgulho toma conta, a fé morre. E sem fé é impossível agradar a Deus. Além disso, esse pecado mata o crescimento espiritual. Ele fecha seu coração para o Espírito Santo, que quer lhe ensinar, corrigir e transformar. A religiosidade faz com que você se acomode, achando que já sabe tudo,
que já está certificado no reino de Deus, e por isso para de buscar. Ela gera orgulho, condenação e exclusão dentro das comunidades, criando um ambiente frio, sem amor, onde poucos prosperam espiritualmente. Mas Deus chama você para algo maior, para uma fé viva, para um relacionamento real, para uma transformação que começa no íntimo. Se você tem se sentido preso, cansado, distante de Deus, talvez seja a hora de se perguntar: estou vivendo pela graça ou pela religiosidade? Estou buscando a aprovação de Deus ou dos homens? Chegou a hora de identificar claramente os sinais dessa armadilha espiritual em sua vida e na igreja onde você frequenta. Reconhecer o problema é o primeiro passo para a libertação. Um dos principais sinais é a rigidez excessiva. Quando regras, tradições e costumes passam a ser mais importantes que o amor, a compaixão e a misericórdia, estamos diante da religiosidade orgulhosa. Se a igreja ou você mesmo não tolera dúvidas, questionamentos ou falhas, cuidado. É um ambiente que sufoca o espírito. Outro sinal é a busca constante por reconhecimento. Se você sente necessidade de ser visto, admirado ou elogiado por sua espiritualidade, seja pelo conhecimento bíblico, pela quantidade de cultos que frequenta ou pelas obras que realiza, está alimentando o orgulho que mata a alma. Além disso, observe se há uma tendência a julgar e condenar os irmãos que não se enquadram no padrão. A religiosidade orgulhosa sempre busca dividir, excluir e criar barreiras entre os justos e os pecadores. Romper com essa prisão exige humildade para admitir que não somos perfeitos e que dependemos diariamente da graça de Deus. Preciso buscar um relacionamento sincero com o Espírito Santo, permitindo que Ele transforme seu coração, quebrando o orgulho e enchendo você de amor e compaixão. Outra prática fundamental é valorizar o arrependimento e a misericórdia, consigo mesmo e com os outros. Reconhecer que todos somos pecadores e estamos em constante crescimento é essencial para a verdadeira fé. Seja ativo na busca por uma igreja que prega a graça e o amor genuíno, e que não se prende a aparências ou tradições que afastam as pessoas de Deus. Lembre-se, Jesus não veio para os que se acham certos, mas para os quebrantados. Depois de tudo que revelamos, você deve estar se perguntando: como posso me livrar dessa religiosidade que mata? Como escapar dessa condenação? A resposta está em Jesus Cristo, o único que pode destruir o espírito da religiosidade orgulhosa e dar vida verdadeira. Ele não veio para manter aparências, mas para transformar corações, para quebrar o orgulho, abrir os olhos cegos e trazer liberdade. Essa transformação começa quando você se humilha diante dele, reconhecendo que não adianta nenhum esforço próprio para ser aceitável, que suas obras, por mais nobres que pareçam, não podem salvar sua alma. Jesus oferece um novo nascimento, um renascimento espiritual que vai além de regras e rituais, que nasce do Espírito e da verdade. Esse novo caminho implica deixar o orgulho e o desempenho para trás e abraçar a humildade do coração quebrantado. Significa buscar a Deus não para ser visto ou reconhecido, mas para ser verdadeiramente transformado. Na prática, é se entregar diariamente, abrir mão das máscaras, confessar suas falhas e confiar plenamente na graça que Ele oferece. É amar o próximo sem julgamentos. É viver com compaixão. É ter um coração sensível à voz do Espírito Santo. E essa mudança não acontece uma vez só. É um processo contínuo, onde o velho homem morre para que o novo homem em Cristo viva plenamente. Milhares estão presos nesse pecado mortal hoje. Mas a boa notícia é que Jesus oferece libertação para quem se volta para Ele de todo o coração. Não deixe que o orgulho religioso condene sua alma. Abra espaço para a verdade, para a humildade, para o amor genuíno. Essa é a mensagem que muitos líderes temem pregar, mas que pode salvar sua vida eterna. A escolha está em suas mãos. Deixe que Jesus te liberte hoje.